a livraria perfeita? Se você pudesse... Merlin. Cara, honestamente, a descrição de livraria perfeita para mim é aquela que serve para a localidade onde ela está. Eu vi, por exemplo, a chegada de uma livraria no Recife Antigo, no Centro Antigo, lá, de novo falando de Recife, mas é porque é um referencial muito forte, e já que a gente está falando de referências mais profundas, eu não vou lá para fora para explicar isso não, vou no que a gente tem de bom aqui dentro. Então, eu vi uma livraria chegar num centro meio abandonado, sabe, que o Recife Antigo tinha uma época meio negra ali, de ser muito escuro, ter muita gente drogada, e, enfim, inclusive passa por um momento semelhante nesse atual contexto, né? Enfim. Mas eu vi uma livraria mudar todo o cenário cultural e ela se tornar centro de ponto de encontro, não só dos intelectuais, né, como também da família. Então era bacana ir até aquela livraria todo final de semana, naquele espaço onde existia, né? Eu estou falando evidentemente da Livraria Cultura do Paço Alfândega, em frente para o Rio Capibaribe, que era um cenário maravilhoso, a livraria sempre muito lotada, muito bonita. A Livraria Jaqueira vai abrir lá, né? Então a livraria da cidade abrindo lá, acho fenomenal. Mas para mim essa livraria que serve, assim, é a livraria perfeita, é onde as pessoas se emocionam, onde as pessoas se apaixonam, onde as pessoas entram e dizem esse cheiro, entendeu? Tinha um cheiro peculiar da livraria. Então eu chegava lá, quando não estava mais na livraria, né, não trabalhava mais lá, mas eu entrava na livraria e me via toda aquela carga, só pelo cheiro. Às vezes me emocionava só na entrada da livraria, só porque tinha a atmosfera daquela livraria. Aquela livraria é a livraria que serve, é a que muda a vida, é a que muda contextos sociais, que impacta na sua localidade, que ocupa o espaço urbano com a devida responsabilidade. Às vezes nem tanta responsabilidade, às vezes é meio no acaso, mas ela muda e o que acontece? A comunidade reconhece essa livraria como ponto importante e, mais ainda, reconhece que ela é muito importante ela existir ali. Né? Essa é a livraria perfeita, porque a comunidade sustenta a livraria e a livraria sustenta a comunidade. Essa para mim é a livraria perfeita. Você lembra qual foi o primeiro livro que você vendeu? Não lembro. Inventa um. Faz 35 anos já que eu trabalho em livraria e o público, né, não é tão grande, né? Então tem clientes que eu atendo hoje, 35 anos depois, que eu atendi na primeira livraria que eu trabalhei. E ele estava todo orgulhoso que o filho dele acabou de entrar nas ciências sociais da USP. E ele falou: filho, quando você precisar de livro, fala com a Cida. Ela me atendia quando eu tinha a sua idade lá na Cairós. Então, no caso de eu virar um editor e livreiro, né, em começo de 78... Você fez licenciatura, o natural era ir dar aula, né? Se não tivesse acontecido alguma coisa interessante em 1977. Se você pesquisar, você vai ver que em 1977 a filosofia foi extinta como matéria no curso secundário e colegial. Foi extinta como matéria porque não dava para extingui-la como existência. Como existência. Então foi extinta. Em 77 você não tinha mais filosofia. Então não tinha onde trabalhar. Ou eu continuaria a graduação com um projeto de pós-graduação, ou eu entraria, sei lá, ia prestar concurso no Banco do Brasil, coisas do gênero. Como o tempo é cíclico, né? Cíclico. Que coisa incômoda. É incômodo. Tentaram derrubar a filosofia agora de novo. Exatamente. Tempos de Weintraub, você tem essa possibilidade. Então, o que aconteceu? 77, filosofia extinta. Eu, sinceramente, não me sentia preparado para enfrentar uma pós-graduação, né? Eu tinha suficientemente conhecimento filosófico para saber que eu não tinha condições de fazer uma pós-graduação imediatamente. Ou autocrítica muito Ou autocrítica também, mas enfim, aquele período era isso, né? Então eu falei, o que eu vou fazer, né? Também não queria fazer algo que me afastasse totalmente da profissão como professor, que é aquilo que eu sempre quis ser. E aí aconteceu de dois colegas estarem trabalhando para fazer uma livraria, para abrir uma livraria. Uma das ciências sociais ou da filosofia. A Magali Nogueira,
das Ciências Sociais, ela já tinha se formado, inclusive, e o Moisés Limonati, que tinha entrado na filosofia, mas que fazia parte era filho de um dos grandes editores de livros jurídicos de São Paulo, da editora Max Limonati. E aí eles já estavam discutindo essa questão e aí me propuseram, né, entrar com um terceiro sócio, juntarmos um recurso e abrir a livraria. E assim foi. Eu achei boa ideia, gostei da ideia, era uma coisa que sempre me atraiu, o livro não era, como já disse para você, era uma coisa muito do meu cotidiano. E aí resolvemos abrir, assim, com a cara e coragem, literalmente. Cara e coragem e algum dinheiro. Pouco, diga-se de passagem. Mas as coisas foram acontecendo, fomos atrás de ponto, achamos uma pequena loja com um pequeno mezanino na esquina da Avenida Paulista com Angélica, que era um lugar um pouco menos prestigiado, porque era depois da Consolação, aquela finalzinho da Paulista. Conseguimos que fosse um aluguel razoável, né? O ponto estava lá sem uso há um certo tempo, e criamos a Cairós Livraria Editora. Nós três éramos do mesmo grupo político. Tanto é que uma reportagem muito sacana da Isto É, na época, fez uma reportagem sobre a tendência estudantil da organização política que eu pertencia, a Liberdade e Luta, né? E colocou a Cairós, a editora e a livraria, como sendo da Liberdade e Luta, que nós éramos apenas os laranjas da história, né? Quando, de fato, nada disso aconteceu. A livraria, a editora era nossa mesmo, era um empreendimento empresarial nosso, comercial com todas as dificuldades, mas era nossa. A organização política, e muito menos a Liberu, como tendência estudantil, deu qualquer recurso para lá. Mas muita gente trabalhou em torno, né, da Cairós, porque achou um projeto bacana, né? Hoje nomes consagrados, né, tanto na literatura, quanto na música, quanto Zé Miguel Wisnik, por exemplo. O Zé Miguel foi do conselho editorial da Cairós e estava lá sempre com a gente, incentivando, sugerindo, etc. Tal. O Francisco Pucci Radman, o Akira Ozakabe, já falecido. Fora que a livraria também se tornou um ponto do underground paulista, né? Então, o Zé Celso Martins está sempre lá, Roberto Piva, Cláudio Villa, toda a marginália anti-ditadura, anti-capitalista de maneira geral, estava lá, né? E a livraria aconteceu sem dinheiro, né? E a editora também, com muito poucos recursos, ela começou a acontecer, começou a fazer parte da. E nesse momento você era mais livreiro ou mais editor? Todos nós começamos como livreiros mesmo, porque a gente tinha ideia de fazer uma editora, mas não tinha como fazer, né? Aí os 6 primeiros meses nós ficávamos em torno da livraria. Aí, por um consenso, nós chegamos a um consenso que eu seria o editor, né? Claro, seria sempre em nome da Cairós, mas entre a divisão de trabalho eu seria o editor e o Moisés e a Magali cuidariam mais da livraria. Então, assim, eu fui aprender a ser editor, né? Aí a coisa começou aí. Então, foi da livraria. Eu nunca deixei também de atender na livraria. Primeiro que eu gosto muito de conversar com as pessoas que consomem livros, né? E segundo que a gente tinha que se dividir, né? Não dava para ter funcionários, essas coisas todas. E trabalhávamos de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sábado. A Cairós foi a primeira que você trabalhou? Foi a primeira que eu trabalhei. 83? 83. Era um cenário muito diferente, muito diferente. Eu acho bom o cenário atual, né? Eu acho bom. Mas era diferente. Até teve o podcast aqui com o Ricardo Schill. Sim. Semana passada nós trabalhamos juntos na Cairós, né? Olha só. Que era uma livraria pequenininha, que tinha uma linha de telefone. Então a gente fazia tudo. A gente fazia os pedidos da editora, abria o pacotinho, botava preço, conferia a nota fiscal, guardava na prateleira. A gente fazia todo o processo. Quem era o dono da Cairós? Inicialmente era o José Castilho, da Unesp, que foi editor da Unesp. Mas quando eu entrei, ele tinha acabado de vender, e o seu Caetano, que comprou, que era uma figura incrível, é o
pai da Selma Caetano, que é a curadora, o pai dela, né? E ele comprou uma livraria pequena, ele também não tinha experiência no ramo, ele tinha vindo de outra área, né? Então a gente aprendeu todo mundo junto ali, né? E, nossa, tinha pouquíssimas editoras. Você pegava a culinária, eu tinha 3 títulos de culinária, sabe? Trabalhei na Cortez também, tive uma passagem meteórica pela Brasiliense, né? Mas ainda encontro clientes dessa época. Então, assim, eu conheço muita gente, né? De verdade. Qual é a livraria mais legal que você já esteve ou imaginou? A livraria perfeita existe? Eu acho que existe a livraria perfeita para cada um, né? Porque ela atende uma necessidade. Tem gente que não gosta de ser abordado, tem gente que adora ir numa livraria para conversar, tem gente que quer entrar numa livraria e ver as coisas logo de frente. Eu não sei, eu acho que a livraria ideal a gente constrói. Por isso que eu acho que é importante esse momento que está acontecendo agora, com os problemas das grandes redes, as livrarias médias e pequenas estão vivendo uma oportunidade muito grande. Eu consigo ver isso nos meus resultados na Editora Planeta, que a gente vê as livrarias médias e pequenas crescendo consistentemente. E aí com certeza tem a capacidade que essas livrarias têm de se adequar para o seu público ali, regional, né? Aquela coisa bem próxima. A livraria que eu sempre amei, sempre vou amar, eu sonho, toda semana eu sonho, é a Livraria Brasiliense da Barão de Itapetininga, que está no meu coração. Muitas vezes eu estou sonhando com um problema na empresa para resolver, eu sonho que eu estou resolvendo isso na Livraria Brasiliense da Barão de Itapetininga, do jeito que ela era. Assim. Tenta me contar. Ela era feia, rapaz, porque assim, o próprio Caio Graco dizia que parecia uma churrascaria, porque ela tinha tudo assim, as prateleiras e atrás tudo fechado, forramento de tábuas antigas, parecia realmente uma churrascaria. Mas o ambiente que ela foi construído desde os anos 70 e até chegar ali início dos anos 80, no processo de redemocratização no Brasil, ela tinha uma aura toda incrível. E era uma loja dividida em departamentos, e cada departamento tinha um vendedor especialista. Então se tinha na área de literatura 2 grandes vendedores, na área de ciências sociais um vendedor especial, na área de administração, contabilidade, tinha um cara que conhecia muito. Posso começar a falar os nomes aqui, não vou nem falar porque vou acabar esquecendo. Você estava onde? Eu trabalhava de auxiliar de escritório. Eu fazia carnê, fazia crediário. Então as pessoas iam comprar livro a crediário, subia com aquela pilha de etiquetinha, eu somava, datilografava os carnê e a pessoa tinha que vir pagar na livraria. Olha que coisa interessante. E o crediário de livro era pago direitinho? Eram bons pagadores os compradores de livro a prazo? A adimplência era pequena. E isso na época que um cliente novo, a gente fazia consulta no Serasa, levando fichinha para pesquisar lá na Associação Comercial. Nossa, bom, é século passado, né? Estamos falando de 82, 83, as facilidades que a gente tem hoje. Mas eram, sim, o nível na adimplência desse pessoal, e eram clientes recorrentes, né? Isso era muito interessante. Isso, para mim, que vinha de fora, 18 anos, achava que ninguém gostava de ler e chega e vê aquela quantidade de gente, aquela quantidade de livro, né? Aquilo ali era meu mundo, aquilo ali era a minha existência. Se olhar assim para a loja, aquelas prateleiras, aqueles corredores de prateleira, livro, autor chegando. Eu comecei a trabalhar numa livraria em 1982, no ano do processo de redemocratização, das primeiras eleições gerais para governador, ainda não para presidente. O ano da direta já. Né? Das diretas já. A Livraria Brasiliense, onde eu trabalhava, era protagonista na campanha. O seu Caio Graco, que inventou a história dos bus amarelo pelas diretas. O uniforme da livraria era amarelo, por isso. Era feio, mas era bonito. Eu comecei como livreiro. E depois me tornei editor, inclusive por conta mesmo, que eu sempre fui uma pessoa muito ligada à PUC de São Paulo. Então eu estudei na década de 60, eu fui expulso da Marinha em 64 e em 66 eu entrei no curso de Economia. E a partir daí a minha vida mudou completamente. E foi em função de eu ter começado a estudar na PUC que me envolvi com livros, inicialmente trazendo os colegas de classe, e depois abri um balcão num corredor lá da PUC, e assim eu fui me desenvolvendo. Em 68,
eu abri a Cortês de Moraes com um colega de classe. Essa sociedade durou até 1979. 79. Tá certo? Depois nós separamos e eu fui continuar, abri a Cortês, como está até hoje, sozinho. Então, foi a partir daí, mas já na Cortês de Moraes, digamos assim, eu me tornei livreiro, digamos, né, na Cortês de Moraes, tá certo? E depois me tornei editor em função mesmo inclusive, nós vivíamos na década de 60, você sabe, 70 e 80, a questão da ditadura que nós vivemos no Brasil, que foi um regime que teve consequências, principalmente para de educação, de cultura, consequências desastrosas. E naquele tempo existia censura, né? E foi em virtude dessa censura, por exemplo, que na PUC começaram os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, na área de literatura, serviço social, educação, né? E como os professores se ressentiam da bibliografia, porque alguns livros eram censurados, quer dizer, isso obrigou, de certa forma, os professores, digamos assim, produzirem essa literatura. De forma que nós publicamos inicialmente, quando nós começamos a ter várias teses de mestrado ou doutorado, justamente para suprir esse mercado que tinha esse problema como é que eu falei, da censura, não é? Tá certo? E foi por aí mais ou menos que eu comecei como editor. Eu nunca fiz outra coisa a não ser vender livros, né? Profissionalmente. Então, meus pais inauguraram sua livraria em Buenos Aires em 1966, eu tinha 13 anos. 13? 13 anos. E já tenho uma foto documentando a primeira venda da livraria, que eu que fiz, junto com meus primos. Eu vi um livro do Neruda, né? Que era um livro, uns 20 poemas de amor e uma canção desesperada do Neruda. Você vendeu? E eu que fiz a venda, sim. E está documentado porque a gente carimbava os livros na época, fazia a venda e carimbava dentro do livro com o nome da livraria, né? Então, o registro é justamente eu carimbando o livro, né? Então, para mim, o convívio com o livro é algo que não só é familiar, senão que vem de longuíssima data, né? E antes, inclusive, aí, digamos, começa a visão, o primeiro contato com o mundo profissional ou de negócios do negócio do livro, mas já na infância, o livro na minha casa era uma presença permanente e a leitura, não só o livro como objeto, sino a leitura, fazia parte do dia a dia nosso. Se ser livreiro o define, como você define o que é ser livreiro? Bom, acho que nós temos que fazer uma viagem no tempo para encontrar ou lapidar uma definição sobre ser livreiro, porque inicialmente é um comerciante e, portanto, não é mais do que isso. Para a burocracia, é um comerciante. Não existe a profissão de livreiro, pelo menos nem aqui, nem na Argentina, em geral na América Latina, não existe a profissão de livreiro. Você não se forma em nenhuma instituição, não se gradua em nenhuma instituição para ser livreiro. Então, inicialmente, é um comerciante, porém, eu acho que a prática vai te mostrando, vai descobrindo, vai te permitindo entrar em contato com o mundo que é o mundo das letras, o mundo mais intelectual, o mundo da cultura,
ao qual a livraria e o exercício da profissão está sempre vinculado, não? Ou seja, o grande desafio se trata de superar a mera compra e venda. Ou seja, o exercício comercial passa a ter um componente de intervenção cultural na vida da cidade ou do bairro, na comunidade. Meus pais, por exemplo, começaram a livraria com não só uma grande inauguração, senão com um concurso literário e com palestras. Então eu aprendi muito cedo, tive contato muito cedo com esse tipo de atividade, tanto é que já depois aqui no Brasil organizei N eventos, né? Centenas de eventos a partir da livraria, até um ciclo de cinema, cinema espanhol, em conjunto com o MIS e com o Ministério da Cultura da Espanha. Foi o primeiro ciclo dedicado a Almodóvar e a Bigas Luna. Né? Mas isso foi nos inícios dos anos 90, quando já estávamos na Avenida Rebouças, porque inicialmente não era livraria, era uma distribuidora, importadora e distribuidora. Mas voltando às tentativas de definição, com o exercício desta prática, você vai entendendo que há uma perspectiva necessária que é lindante, muito próxima com a docência, né? Que é o livreiro prescritor. É o livreiro que não só tenta se converter num interlocutor válido para o cliente, para o leitor, como ele é um transmissor de conhecimentos, né? Ou de informação, ao mesmo tempo que recebe também. Então se estabelece com o cliente um tipo de vínculo que eu entendo e defendo como um canal de fidelização muito mais rico, muito melhor que o estímulo pavloviano, né? Que ficou tão consagrado pelos marqueteiros de plantão, no qual você tinha que dar e tem que dar uma recompensa para fidelizar o cliente, né? Então eu não deixo de reconhecer o mérito financeiro, econômico, financeiro desse comportamento, desse estímulo, porém defendo e cada vez mais a ação que estabeleça um canal de comunicação entre o livreiro e o cliente, de conteúdos e de identificações mútuas. Quando eu leio que a pessoa que comprou a Barnes & Noble e comprou também a Waterstone na Inglaterra reivindica o papel do livreiro e diz que o grande segredo é a curadoria e a personalização do atendimento em cada uma das lojas, eu penso para mim, bom, a rigor ele não descobriu nada, né? Isso, os que estamos no ramo faz tempo, já sabemos, já experimentamos e já também fracassamos, ou seja, já fracassamos, quero dizer, fomos superados pelo outro modelo, pelo modelo, digamos, de supermercado, né? Então, a economia tem ciclos, isso não é novidade para ninguém, e também esse resgate não é definitivo, como não foi definitivo o modelo das grandes lojas e do conceito, digamos assim, que se implementou de filosofia de supermercado. Eu estou 50 anos e nunca vi uma crise como essa. O que eu percebi é que não houve um tratamento para se formar essa situação. A cultura se deve ter suas razões, e eu sei mais ou menos essas razões porque aconteceram. Na Saraiva, da mesma origem, tudo foi a sucessão. A sucessão acarretou muitas mudanças. Quando na Saraiva houve a sucessão do pessoal da antiga, houve uma inovação, mas não houve muitos critérios para isso, e controles. Na medida que você enfiava livros
de consignação, porque eu fui criado. Eu entrei na época do livro, olha, vou falar novamente da minha época, porque essa aqui é a minha raiz. Não se dava consignação para ninguém. Nós só dávamos consignação quando o livro era lançado naquele dia, mandava 200 ou 100, o lançamento no dia seguinte ele devolvia, acertava a conta e a gente faturava. Não existia consignação. Aí houve um momento de abrir consignação. Esse foi o grande desastre do mercado. Aí você vai falar assim, mas tudo hoje que está nas lojas, essas lojas de vender doméstica, essas coisas todas, tudo é meio consignação. Eles tiram pedido da fábrica na hora que eles têm um pedido, quer dizer. Mas ali é controlado, é vigiado. Eles sabem quando vão vender aquele ventilador que estava consignado, eles já tem um programa que já diz, o fabricante, aquele cara vendeu lá em Botucatu um ventilador. Eu tenho que mandar um ventilador faturado para ele. No livro não. No livro se jogava a consignação e se acertava aleatoriamente, uma vez por mês, o que vendeu. Veja bem, se você dá facilidade, eu não estou dizendo que a bandidagem é essa. Eu estou dizendo a maneira de se agir. É você jogar a consignação e prestar conta todo mês. Você vendeu 25 livros de um determinado título, ele acusa na venda no final do mês para a editora de 15, fica com 10. Para ele poder fazer giro de mercado. Ele não está te roubando, ele está criando uma fórmula de autossustentável acima do sustentável. Então ele tem um excesso de acerto, e esses excessos, você põe isso no universo do livro, isso dá muito milhões. Eles encheram a caixa de dinheiro com esses não acertos. Foi facilitado para eles, eles começaram a comprar metros quadrados de loja. Mas isso foi se mantendo porque, de alguma forma, também estava bom para as editoras até certo ponto? Mas de certo ponto está vendendo os 70% daquilo que foi vendido 100%. Então, o editor e pagava e tal, tinha certa coisa. A máquina funcionava, mas não do jeito que tinha que ser. Então ficava muita coisa para dar um acertado, que não foi acertado, que fez um volume de caixa dessas em abrir loja. Tá certo que elas se associaram com algum grupo, sei lá, mas independente disso, uma grande parte desse dinheiro foi sustentado por essas não acertos de consignação. E daí a crise se prolongou. Aí o que é que acontece? Começou a fechar e começou a acertar. Não tinha dinheiro mais no laço. Tanto é que eles, o conjunto dessas duas empresas, já fecharam mais de 30, 40 lojas. O senhor está dizendo que era uma bolha mesmo? Total bolha. Não era sustentável por muito tempo. Não, é uma bolha. Era frágil. Que não foi feito, vamos trabalhar assim. Vendeu dois, a gente acusa. Não, nada disso, nada. Os editores talvez pudessem ter antecipado isso e furado, se protegido? O senhor acha que teve algum papel? O senhor sente alguma culpa também nisso, no processo? Não, porque eu seria fora da latinha. Se eu não desse consignação, saía fora da latinha. Pronto. Tem que... Né? Tá. Mas eu tenho conhecimento de algumas editoras que têm approach financeiro bom e tal, que não dá consignação. Quer meu livro? É só faturado. Porque assim, eu sempre trabalhei nessa forma. Quer meu livro? É tudo faturado. Eu fui um dos últimos a acertar da consignação. Mas por que essa rotina foi mudada? Foi quando a Siciliano deu a quebrada. Foi um rolo, meu amigo, foi um rolo. Já era um sinal? Já era um sinal. Porque assim, o ideal era tudo que pudesse ser vendido, seja vendido, e tudo aquilo que não vendeu na venda. Por exemplo, eu vendi 5 de um livro para ti que eu acreditei. Forcei até uma barra de você ter 5, ou 10, ou 15, ou 500. Mas te vendo. Depois de um período, você vai olhar e fala, o que eu vi? Só vendi 50%. Então eu pego 30%, devolvo, fico com 20%. Aí você cria uma sinergia do livreiro a tentar vender esses livros. Ao passo que é consignado,
não está nele. Entendi. Não é rolo. Ele não tem obrigação nenhuma, mas se é um produto próprio, te garanto, ele ia comprar muito menos do que viria de consignação, mas ia girar muito rápido. Aí era o segredo, aí é o sucesso. O senhor acha que tem esse cenário que o senhor revela assim? O senhor acha que a loja muito grande já não vai ser mais viável? É melhor a livraria pequena? O senhor acha viável uma rede de livrarias menores? Ou livrarias que não sejam rede, enfim? Isso foi um modelo criado agora recentemente, de 20 e poucos anos para cá, né? Porque antigamente, porque essas lojas são as boutiques, né? Virou uma boutique do livro, da papelaria junto, do CD, enfim. Shopping, virou. O livro se descaracterizou em cima desse comércio ali dentro. Ele ficou muito inócuo, né? Ficou muito... eu não posso citar nome, mas puseram as televisões na frente, as promoções e tal. O livro ficou um pouco mais afastado. Aí é uma concorrência própria. Não vejo necessidade, mas eu não reprovo, mas não vejo necessidade. Se o senhor fosse ser livreiro hoje, assim, montar uma livraria? Ia ter pelo menos umas 8 sessões bem criteriosas, por exemplo. Literatura brasileira é o maior foco que eu teria dentro da livraria. Aí ia ter uma coisa muito boa. Se eu punha cinema, eu ia buscar tudo que tinha cinema. Fotografia. Porque assim, eu já fui livreiro também, livraria Cris, lá na Paulista, e era voltada para jovens. Revista de surfista vendi 500, se vendia numa semana. Eu não punha assim literatura estrangeira, não punha nada, porque aí eu me perderia, ia ocupar muito espaço. Mas se eu fosse hoje um livreiro, eu pegava 5 a 7 temáticas, gênero, e colocaria. Poesia, pode crer que eu teria o melhor acervo de poesia dentro dessa livraria. Um de cada. Eu quero ser seu sócio. O romantismo é assim, né? Se eu ganhasse na loteria, eu abriria uma livraria hoje. Você né? já pensou nisso, não? Já. Quantas vezes na carreira? Não. Acho que todo mundo que faz uma coisa que gosta muito imagina. Sim. E você imagina uma coisa que eu acho que não é possível. Tá. Ou que é só na imaginação, né? Então você fala, eu acho que aí, se eu tivesse uma livraria que fosse... eu só ia colocar só os livros que eu gosto mesmo, né? Sim. Eu ia ficar sentado o dia inteiro, folheando o livro e tal. Mas não, né? Porque você precisa sobreviver, né? Você precisa vender, né? E eu acho legal você ter um acervo que tem de tudo, né? Que vende, assim, muito difícil, por exemplo, uma pessoa entrar numa livraria, por exemplo, nessa livraria, e não ter um livro para ela. Eu acho muito bacana as livrarias como são hoje, né? Quer dizer, a livraria da Vila, da Fradique, por exemplo, que eu trabalho, eu acho ela perfeita. Eu sempre fui um frequentador da livraria da Vila, né? Isso é uma história assim, né? Meus filhos fizeram Vera Cruz, que é uma escola lá perto dali, então mas nem conhecia o Aldo, né? Eu era apenas um admirador, né? Quer dizer, quando eu tomei uma decisão de vida de virar livreiro, né? Então aí fui conversar com algumas pessoas e entre elas fui lá para a livraria da Vila, que era a livraria que eu costumava ir. Como você lembra do dia, talvez, da primeira vez que você entrou na livraria depois dela sua? Teve algum período de reforma? Como é que foi? De reforma física? Fechou? Não. Nova administração. Não. Vamos dizer assim, ao contrário, né? Quer dizer assim, quando surgiu a oportunidade, né? Quer dizer, de comprar a livraria da Vila, foi aí a concretização final de um sonho, né? De ser livreiro. Eu ia começar do zero, né? Quer dizer, aí surgiu numa conversa com o Aldo, então, essa possibilidade, né? Então,
eu digo a concretização de um sonho porque eu jamais imaginei, não pensei que poderia ele vender e eu menos ainda comprar uma livraria daquelas, né? Assim, com todo o conceito, filosofia que eu compartilhava, né? E compartilho até hoje porque é o mesmo. E então não tive nenhuma intenção de mudar absolutamente nada, né? Quer dizer, então os clientes até ficavam bastante preocupados, né? Quer dizer, então eu durante o primeiro ano principalmente, né? Quer dizer, eu abria a loja, fechava a loja, né? Para encontrar as pessoas e justamente colocar isso, né? Quer dizer, que eu não tinha absolutamente nada a mudar do ponto de vista físico, ainda por cima, né? Estava tudo ótimo, né? Nós fizemos uma reforma um ano depois, um pouco mais de um ano, quase um ano e meio depois, porque também surgiu o meu vizinho de parede, né? Então conseguimos lá alugar aquele imóvel e aí fizemos uma integração, o que deu uma abertura maior para a loja. Aí conseguimos criar um auditório, conseguimos ampliar o café, aumentamos a seção de CDs, DVDs, né? Quer dizer, colocamos mais livros, né? Então foi essa movimentação, mas isso foi um tempo depois e por ter surgido essa oportunidade, uma outra sorte, porque isso foi bom, foi bacana, porque nos deu um movimento maior no mercado. A transformação maior foi a tua, né? A transformação maior foi minha desde quando eu tomei eu passei a ter essa certeza de ser livreiro nessa fase da minha vida. Eu já não era um garoto, né? Estava caminhando para os meus 50, né? E então quando você tem uma certeza, é impressionante como as coisas acontecem, né? Se você realmente se imbui desse espírito e vai embora e nada te detém, né? Então essa mudança começou então meses antes, né? Foi tudo muito rápido, né? Entre ter tomado o Afonso Romano, poeta, ele diz, né, que eu tive uma epifania, né? Quer dizer, não foi um insight, foi mais do que foi uma epifania. Então, entre este episódio, vamos dizer assim, e a concretização foram poucos meses. No primeiro dia que eu abri as portas comigo lá, assim, realmente, eu não sei explicar, inclusive, como é que é quando você realiza teu sonho, né? Uma felicidade muito grande, né? Quer dizer, mas imediatamente vem a responsabilidade. Eu já fiz entregas, né? Volta e meia, não tem não para o cliente, né? Olha, eu tenho, mas para entregar aqui, não, deixa comigo. Época de Natal, né, que tem muito pedido, eu saía com meu carro cheio de sacolas, né, encontrava pessoas dias depois, semanas depois, em outros ambientes, festas e amigos em comum, a pessoa fala, não acredito, né, quer dizer, você, né, que a pessoa era da Livraria da Vila, dono da Livraria da Vila, mas estava fazendo entrega, né, então as pessoas deviam achar que a Livraria da Vila estava contratando pessoas da terceira idade, né, para fazer entrega. E para mim isso não tem assim é parte do ser livreiro. Não só de ser livreiro, isso já é uma coisa minha. Eu acho que não ser livreiro. Tudo que você faz é um pouco assim. Não tem muito, sabe? Eu não fico pensando se eu devo ou não devo fazer. É natural. Eu estou em loja, o que eu gosto muito de ficar em loja. Então eu estou em loja e atendo, adoro vender, né? Principalmente no caso da livraria, você vender é você oferecer alguma coisa, ou que você já leu, ou já leu um livro daquele autor, mas se a pessoa está procurando outra, olha, eu li. Era um trabalho extremamente satisfatório de indicar livro para as pessoas, ver as pessoas voltando na semana seguinte falando que mudou a vida dela. Lembro de cliente chorando no colo quando o filho tinha morrido. Então esse trabalho de livraria para mim é ainda um momento mágico que eu passei, assim, sabe, de ter essa chance de se ferrar muito. Ia na Flip, trabalhava 12 horas, 13 horas, mas era muito recompensatório também. Para mim foi uma grande aula. Fiquei lá 5 anos na Vila,
foi um paralelo à faculdade, foi talvez ter prestado mais atenção na vila do que na faculdade, na verdade, porque trabalhava até às 11 da noite, nas 7 da manhã eu estava dormindo na faculdade lá e acordava para ir para a livraria, né? Então, foi uma... Pô, e os livreiros lá, Isaías, que está agora em Curitiba, o Rogério, que estava em Martins, era uma aula, você tinha aula com pessoas extremamente qualificadas que eram livreiros, estavam lá do seu lado te indicando o livro, te explicando, olha, essa tradução aqui da Bernardina para o Ulisses é diferente da do Roais, caramba, né? E eu nunca achei que ia trabalhar com livro, né? Aí eu fui para a FINAC ser comprador, porque o Orlando, que hoje está de volta na vila, me chamou. Então acreditou ali que eu podia comprar literatura. Ali eu comecei a conhecer os donos das editoras, né? Ficava nervoso, né? Eu lembro que foi fazer... Primeira vez que o Marcos, da assistente, foi lá, eu falei, caralho, será que eu falo alguma... Posso falar? Falei palavrão. Pode. Vou falar alguma merda aqui, vou dar um fora, né? Eu lembro o Levi indo lá negociar. Mas foi também aprender a lidar com esses caras e a ver o livro como negócio, né? Começar a fazer conta de fato, porque na vila ainda era uma coisa muito idealista, né? Pô, isso aqui eu comprei 1.000, vendeu 300, comprei com 55%, o prazo de pagamento é 90 dias, minha meta disso aqui é isso, será que isso é... Então, eu tive esse lado muito pragmático de, pô, vou pedir um investimento em marketing, só consigo comprar 2.000 desse livro se você comprar um espaço na loja. Então, a Livre, para mim, foi muito importante para o que eu virei, assim, de profissional hoje, que eu gosto. Foi ter essa experiência com números e com comercial que raramente o editor tem essa chance de ter, né? Coisa de livreiro surgiu quando eu era livreiro, na verdade trabalhava na Livraria Cultura até então, né, na época, e nessa casa eu fui para o Rio de Janeiro para abrir essa livraria, o Cine Vitória, e eu dividi a casa com outro livreiro que era o Wilson, enfim, e minha esposa, né, a Ana Paula, que você conheceu. E a gente queria abrir na época, isso 2013 talvez, 2012, não lembro mais a data exatamente. A gente pensou em abrir um canal no YouTube, fazer vídeos no YouTube, para bater papo, conversar com as pessoas, né? Relacionado aos livros e tal. E como a gente era livreiro, a gente queria, na verdade, criar uma extensão. Era antes do Booktube, era antes do blog, não era... não tinha essa pretensão de ser youtuber nem nada, mas a gente queria criar uma extensão da livraria e de comunicação com os clientes e com os amigos, né, através desse canal. E aí na hora de decidir o nome, o Wilson soltou na época, falou, sei lá, coisa de livreiro, isso é coisa de livreiro, porque o livreiro tem uns vícios, né? É com relação à capa, é com relação à proteção do livro, é com relação à organização, e tudo o que a gente fazia tinha a ver com isso, né? Então era um jeitinho, uma forma, e ficou coisa de livreiro por causa disso. Você sabe que eu vou atrás disso, né? Nossa senhora, não façam isso, assim, é muito ruim. Então tem uma mistureba aqui que eu acho que vai ser legal. Para começar aqui, assim, a gente vai conversar com vocês toda semana, toda quarta-feira, todas as quartas-feiras, né, sobre livros e novidades do mercado editorial. A livraria tem um papel civilizatório, digamos assim, né? Eu reivindico agora muito esta questão, porque diante da falta de livrarias que temos no país, que é muito grave, está muito aquém, estamos 5 ou 6 vezes abaixo do que é recomendado internacionalmente pela Unesco, de uma livraria a cada 20 mil habitantes, e nós deveríamos ter uma livraria a cada 10 mil habitantes, o que daria aproximadamente 20 mil livrarias, e nós temos 2.500. No país todo? No país todo, aproximadamente. Então são 5.500 municípios. Exato, 5.570 municípios. Estamos muito abaixo do que deveríamos estar. Enquanto que as farmácias, você tem no país aproximadamente 80 mil a 90 mil farmácias, e a Organização Mundial da Saúde também recomenda uma farmácia a cada 10 mil habitantes. Nós temos muito mais farmácias do que é necessário e muito menos livrarias do que é necessário. Sinal de que é mais negócio, provavelmente, a doença do que a cultura. A livraria, há muita crítica para a livraria. Se você der 40% para a livraria, para o canal de livraria, tu fala, puxa, esses caras ganham muito. É o editor que leva o livro, é o editor que emite a nota, é o editor que transporta, é o editor que paga o capista, é o editor que paga
o ilustrador, enfim, toda a responsabilidade técnica e jurídica é do editor. E a livraria fica com 40%. Mas se eu disser para você que 40% não paga os custos de uma casa, aí você fala, e aí, como é que a gente faz? Não faz porque o livro é muito barato. Eu também tenho livrarias. Então, eu fico sempre tentando entender essa régua, que passa, primeiro, formação de leitores, que passa pela encontrar novamente o preço justo de capa da obra, que passa pelo entendimento editor e gráficos, e que passa numa política, eu estou usando o termo bem, de repensar a condição do leitor. Nessa régua toda, o livro eletrônico, o livro digital, não interferiu em nada. Eu mesmo, quando viajo, uso o livro eletrônico. Quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, eu uso a plataforma papel. Mas continuo leitor. A coluna cervical agradece. Acontece, mas aí eu só problematizar um pouquinho para puxar mais de você. Por favor. Ainda com esses problemas todos, tem cadeias grandes de livraria que estão com problema e outras crescendo. Sim. Livrarias de rua brotando e parece que está indo bem por enquanto. Muitas editoras... Vamos falar da livraria primeiro? Não, onde eu quero chegar, assim, que ainda com esses problemas todos, é um meio que é um bom negócio ainda, o meio do livro. Vamos lá. Vamos dar uma culpa sem ser culpado. O grande bobão dessa história toda é o editor, somos nós. Agora eu estou falando como editor. Quando a Saraiva e quando a Cultura começaram a apresentar problemas, não pagar, pedir adiamento, pedir descontos maiores, não houve por parte de grande parte dos editores, neologismo aí forte, interesse em brigar. Eu tive o caso até de um consultor, de uma pessoa que eu dei consultoria, de ela montar um grande site na internet e colocar todos os seus livros com link para a Livraria Cultura. Eu falei, cara, não faça isso. Não, eu estou tranquilo, porque eles vão vender, eles prestam conta e eu não preciso me preocupar com isso. Então houve um acomodamento por grande parte do mercado de editores brasileiros, porque confiar na Saraiva e na Cultura. Isso é um perigo. Agora a leitura, pelo que eu entendi, é a maior rede. Eu não posso falar por eles que eu não estou lá, mas é um grande risco, eles têm que tomar muito cuidado, porque o gigantismo não combina muito com o tipo do perfil dos livros brasileiros, do mercado de livros brasileiros. Tá certo? Surgimento das livrarias novas. Nenhuma delas ainda virou, uma delas pertence à rede, mas nós temos algumas independentes, tá certo? Nenhuma delas virou o primeiro ano. Nós precisamos criar condições para virada, né? Eu há uns 4, 5 anos atrás eu estive em Paris e fui conversar com os editores, fui visitar a Bonaparte, aquela rua que sai lá do Louvre, você vai lá para o Jardim de Luxemburgo, em Paris, onde tem um monte de livraria, né? Eu descobri que cada uma dessas livrarias eram mantidas por 5, 6, 7 editoras, para ter naquela casa todos os seus livros. Então você tinha uma rua de pequenas livrarias, mas todas ancoradas em grandes casas editoriais. Então, eu sou a favor das livrarias menores e segmentadas. Então isso é importante ficar claro. Não acredito nas megas. Esse lugar que você vai, que você senta, toma café, bate papo, conversa, lê a orelha do livro, lê o verso do livro, fica lá, se diverte, anota tudo o que você quer, aí vai na internet e compra. O consumidor é muito feliz isso, ele tem um banco de dados maravilhoso, um banco de informações. Não é justo, mas o mercado nunca foi justo e não será. Sr. Cortez, eu quero abrir uma livraria. O que o senhor diria para mim? Rapaz, o que quer dizer? Eu acho que abrir uma livraria
é mais do que um conselho, é uma bênção. Por quê? Porque você vai trabalhar com um produto, que é o livro, e você sabe que as pessoas que leem, que se apropriam daquele conhecimento, o significado que vai ter. É muito diferente se você dissesse para mim, é natural, olha, eu vou abrir um boteco e vender cachaça. A gente sabe que muita gente gosta de beber, mas no meu caso, por exemplo, entre vender um gole de cachaça para alguém, ou uma garrafa, ou 1 litro, ou seja lá o que for, e vender um livro, o que você acha que vai causar mais benefício à pessoa? É uma pergunta, tá certo? Claro que é o livro, não é? Por isso que a leitura tem uma importância na vida de todos nós. Porque assim, é muito difícil você trabalhar com livro e você não ficar encantado. Não, de verdade, sabe? Porque... E as pessoas que vão na livraria, né? São incríveis. Eu sou apaixonada pelos clientes da livraria. Mas tem gente chata também. Poucas. Eu acho bem poucas. Existe um tipo chato de cliente em livraria? Um personagem, assim, não se referindo a alguém especificamente, mas um tipo. Tem chatos em todos os lugares, né? Como é que é o cliente de livro chato? Eu só sei falar dos bacanas, viu? Então, você sabe que quando eu comecei a trabalhar com livro, entrou um cliente, aí eu falei, o senhor quer uma ajuda? Ele falou assim, prefiro errar sozinho.